Rodrigo, eu queria que você explicasse as lesões que estão acontecendo no Paulista, que está chamando um pouco a atenção do torcedor e até cobra a gente para algumas explicações. Eu queria que você explicasse as lesões dos jogadores. Alguns jogadores têm um histórico já que necessita um pouco mais de atenção. E às vezes não é. Às vezes as lesões que acontecem, às vezes é trauma. Eu queria que você explicasse algumas das lesões, por exemplo, do Vitinho, do Michael, que está necessitando um pouco mais de atenção, né, sua. Isso, tudo bem? Boa noite. Então, a gente tem realmente alguns jogadores assim que estão lesionados e vão precisar um pouco mais de atenção. Infelizmente, o campeonato é muito curto. Eu sei que o torcedor quer assim que o jogador retorne rápido, mas existem alguns jogadores que a gente não pode acelerar o tempo de recuperação, porque senão também o atleta vai ter prejuízos futuros, né? Então, assim, tem alguns atletas que já têm um diagnóstico fechado. No caso assim do Pedro Medeiros, do Vitinho, assim, que a gente está quase que fechando ali alguns casos, e eles realmente precisam de um pouco de tempo de recuperação até conseguir voltar para campo. A gente não pode colocar o atleta direto, porque senão vai trazer assim a piora do quadro futuramente. De modo geral, assim, até que a gente não tem tantas lesões da parte muscular, que é o que mais tem no esporte hoje. Infelizmente, a grande maioria acaba sendo assim por trauma, principalmente trauma de jogo, o caso do Pedro, o caso do Vitinho, até o Rei sofreu um trauma hoje também, assim. Mas, de modo geral, eu acho que a gente está conseguindo controlar bem. Infelizmente, a gente já vinha com algumas lesões antigas, que é o caso do Filipinho, do Thomas, que infelizmente necessita de cirurgia. A gente demora um pouco mais para conseguir colocar os atletas disponíveis novamente. O Vitinho foi um trauma que ele sofreu lá no turno em Americana, por exemplo. E isso do Vitinho acabou sofrendo um trauma ali no pé. De primeiro momento assim a gente afastou se tinha alguma fratura, e aparentemente assim ele tem algumas alterações ligamentares, até por conta do trauma também. Tá fazendo fisioterapia, que é o principal nesse momento, e a gente encaminha os atletas também para o especialista, ortopedista, principalmente assim de cada área, para a gente seguir da melhor forma possível cada atleta. Infelizmente, para recuperar algumas lesões a gente precisa de um tempo correto de afastamento, que é o que eu falei, para o atleta não ter prejuízos futuramente, porque senão a gente coloca para jogar, acaba piorando o quadro, se tornando um quadro crônico, e pode acabar com a carreira de algum jogador. Agora o Michael, por exemplo, a lesão dele, eu queria que você explicasse um pouco. Ele já veio com um diagnóstico de ruim do joelho, e mesmo assim ele jogou bem na A4, e agora ele teve que ser operado, ou vai ser operado, para não ter problemas futuros. O do Maicon, o que aconteceu é que ele é um atleta que ele teve uma lesão de joelho, né, rompeu o ligamento do joelho, e assim fez a reconstrução, se eu não me engano, há 2 anos atrás, assim, e aí jogou alguns jogos da 4, entrou bem, assim, tava conseguindo fazer o papel dele, mas o joelho dele ele vinha queixando desde o começo do campeonato de muitas dores, e a gente fez uma pesquisa mais aprofundada, pediu novamente alguns exames, passou ele com um especialista de joelho, um ortopedista, né, especialista de joelho, para fazer um diagnóstico mais aprofundado. E o que aconteceu foi que, assim, é difícil a gente falar o que não foi feito no clube, mas aparentemente ele teve algumas complicações dessa primeira cirurgia que foi feita, né? Não dá pra gente saber exatamente assim que tipo de complicação, assim, mas o médico optou por reavaliar. A gente passou também com o pessoal da Unimed, que achou melhor fazer novamente a cirurgia, porque ele tinha assim uma ruptura do ligamento que ele já tinha reconstruído da primeira vez. Então, infelizmente, assim ele vai ficar um tempo fora até refazer o procedimento. Ele é o único caso agora que vai ficar fora do campeonato, o restante ainda vai voltar. O Vitinho, o Pedro Medeiros e os outros que estão com trauma ou microlesões. E isso é difícil a gente garantir assim que vai voltar. Algumas coisas também dependem não só da parte médica, não da física, assim, mas do tempo de recuperação. Cada corpo é diferente. A gente estipula um prazo, mas de modo geral o Michael é o único que é cirúrgico no momento, assim. Agora, o futebol, ele está evoluindo muito na parte física. Aí eu vou te perguntar para o doutor, o corpo humano está chegando no limite? É difícil falar, assim, até estava num congresso médico hoje, assim, da parte de medicina esportiva. É difícil a gente falar assim que o corpo não está acompanhando. O que acontece é que, infelizmente, assim, no futebol brasileiro, a gente ainda tem um calendário privilegiado de jogar uma vez só na semana, né? Mas mesmo assim acaba, principalmente as divisões que a gente joga assim agora A3, A4, Copa Paulista, acaba sendo um futebol muito mais físico, né? Então acaba tendo realmente trauma. É difícil a gente
a gente falar assim que é o corpo, porque a gente acaba fortalecendo bem os atletas, principalmente assim fazendo o que a gente consegue com a equipe da físio, equipe do odonto, nutrição, principalmente para o atleta manter o peso. Então, eu acho que o ideal é a gente tentar fazer o que a gente consegue aqui no clube, mas de modo geral tem um crescente assim de algumas lesões no futebol brasileiro no geral. Eu acho que principalmente é a questão assim do calendário e às vezes essa pressão que a gente tem de não só da torcida, do clube, mas do atleta mesmo de querer voltar, porque querendo ou não ele depende do esporte, né? Isso do calendário, você sofreu na 4, pode ser também que sofrimento também na 3, essa parte do calendário, na parte médica. Se fosse consultar o doutor para fazer o calendário, o ideal seria o calendário como agora da Copa Paulista? Eu acredito que o ideal assim que a gente tem, pelo menos assim, seria um jogo na semana e um descanso não, mas um repouso ali de jogo mesmo, de 6 dias, né? Que seria até o próximo jogo pelo menos 6 dias. Então um jogo por semana a gente fecharia de modo geral, que seria assim o ideal. Claro que infelizmente é uma discussão que foge, né? Da nossa parte, a gente vê isso, principalmente o futebol europeu também acaba sendo desse jeito, mas acho que aqui no futebol a gente viu isso agora na Copa do Mundo de Clubes, né? Que os brasileiros chegaram com 75 jogos, porque acaba sendo às vezes até 3 jogos na semana.